O próximo é Pressa pra Ver Tudo. E esse é um que a gente já falou algumas vezes de outras maneiras, mas pega muito. Tipo, cara, você não vai começar a ver filme em um ano, você vai ser um crítico de cinema foda, os caralho. Não é. É um processo constante que não tem fim, não tem uma chegada pra você. Ó, cheguei na linha de chegada e tô pronto. Não existe. É um processo constante de formação do seu olhar como cinéfilo e observador do mundo, sabe? Então você tem que continuar vendo o filme o tempo todo mesmo. E eu acho que a ambição, ela até vai em outro lugar, cara. Porque parece muito que as pessoas até têm essa ambição do olhar crítico. Mas, na verdade, é uma ambição racionalista mesmo. Uma ambição por número. Uhum. Que está muito inserido numa lógica de fragmentação de tudo. Sim. Então, eu recebi esses dias também, na minha caixinha de pergunta, uma pessoa que falou, olha, pelo seu Letterboxd, você é uma pessoa que parece não assistir muitos filmes. Como confiar? Eu vi esse story. Aí eu parei assim, caralho, peraí. Primeiro, não é como se eu não visse filmes, né? Então, assim, no meu Letterboxd, onde ele enxergou como parâmetro, tem quase 4.000 filmes logados. Pra mim é um bom número considerável. E assim, e eu digo não quanto número, mas enquanto enxergar que dentro desses números há a possibilidade de ver e de viver. Sabe? Uhum. De ver e viver. Não só ver, não só assistir. Mas ainda assim construir bagagem, construir um parâmetro, construir tudo isso. Só que, caralho, eu tenho que ver filme, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Tem um monte de coisa que a vida traz pra gente, tá ligado? Eu tive um momento na minha cinefilia, e aí é outra coisa que a gente fala aqui também, em que eu tinha mais tempo. Só que isso é um privilégio de poucos. Tá ligado? Esse momento onde a gente não tem muita coisa pra fazer é um privilégio de pouco. Você assistir 5 filmes num dia. Não é todo mundo que tem esse privilégio. E nem é bom ver 5 filmes em um dia. E nem é bom. Porque, tipo, as pessoas veem muito, tipo, viu o filme, loguei no Letterboxd, acabou. E aí? Pra que essa pressa? Não precisa nem logar no mesmo dia, gente. Vê o filme, pensa no que você assistiu, reflete sobre o filme, conversa com o filme, tira ele pra dançar, pô. Tira para dançar. Olha só. Essa é boa, né? É do Mário Abad essa fala. Muito boa. Maravilhoso. E aí, é isso, assim. A gente fragmenta todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas da nossa vida tornam-se fragmentadas. E essa fragmentação de todas as nossas coisas da nossa vida precisam ganhar validação em algum lugar. E a validação pro cinéfilo tá no Letterboxd, né? E o Letterboxd é uma ferramenta muito legal. É uma ferramenta que pode ser utilizada de maneira muito saudável. Nós usamos, inclusive. Pode ser, né? Usada de maneira muito saudável, porque ela pode ser uma agenda, pode ser um diário, pode ser lugar de descoberta. Um lugar de descoberta, pode ser um lugar de crítica, porque a gente pode descobrir críticas, descobrir bons textos, crescer o debate sobre determinados filmes. É um espaço interessante para isso. Só que hoje a gente vive um processo de fragmentação dessas redes. E aí a gente vê, claro, que o Letterboxd vai ter esses problemas que são majoritários, inclusive. Quais são as críticas que vão receber mais likes? É a piadinha de uma linha. E são insuportáveis. E vale dizer assim, tem alguns filmes que a gente sente a vontade de falar, soltar aquela piadinha e ponto. Foda-se, eu não quero trabalhar mais do que isso. Só solta a piadinha, beleza. Só que é isso. Não é sobre quem escreve só. É sobre quanto aquilo é majoritariamente o discurso dominante. Porque existe uma fragmentação de tudo. Né? E o Letterboxd contribui um tanto com essa questão também. Sim. Com essas fragmentações. E com essa disputa incansável, que é uma disputa com o outro, mas é fundamentalmente com o eu. Porque eu vejo meu coleguinha com 4.001 filmes logados e eu individualmente acredito que eu preciso superá-lo. E nesse sentido, as pessoas que veem mais de um filme por dia, eu digo assim, mais de 3... Enfim, esses cinéfilos que ainda estão no início, vocês acham que eles podem absorver as mesmas coisas que uma pessoa... Assim, de todos os filmes, né? Você acha que se perde nessa quantidade, montante? Eu acho que é possível assimilar em mais de 3 filmes no dia. Em 3 filmes no dia. É possível. Mas a grande questão aqui pelo menos eu digo, é que... não é sobre a quantidade de filmes que você vai assistir no dia, mas entender a sua limitação. Então, assim, em um dia eu consigo assistir 2 e assimilar esses 2 filmes? Tranquilo, assiste seus 2 filmes. Porque não é sobre o número de filmes que você vai assistir. Mas, por outro lado,
o dia tem um número determinado de horas, tá ligado? Então, se tu assistir 6, tu tá dominando seu dia todo. Eu confesso que eu não tenho interesse em ler nada que uma pessoa que vê 5 filmes por dia vê. Pois é. Escreve, aliás. Nada. Nenhum interesse. Eu também tendo a isso. Principalmente, gente, se você vê que essa pessoa vê 3, 4, 5 filmes todos os dias. Sim, não. Em festival, beleza. A pessoa tá acompanhando um monte de filme, etc. Normal. Mas, pô, que faz isso o tempo todo em casa, porra, não tem interesse nenhum. Desculpa. Primeiro, assim, é uma pessoa que tem privilégio pra fazer isso. Mas aí a gente nem julga, né? Não, o André Beleza. Fernandes botou aqui pra gente. Tem muita gente que loga 3 a 4 filmes durante o dia, mas tá tweetando e vendo Reels enquanto Sim. vê esses filmes e escreve. Isso Mas isso é o que eu tava falando também. É a lógica da fragmentação. A nossa vida, ela não consegue mais prestar atenção exclusivamente em uma tela. A sua vida, ela precisa estar constantemente presente em mais de um lugar. Sim. E é aquilo que eu sempre falo também. A internet, o digital, é o que a gente chama de cyberespaço. Você precisa estar ali assistindo a um filme e, portanto, assistindo um outro lugar. E você precisa estar no celular para assistir um outro lugar. Tem que dizer que viu, dizer que tá vendo. Dizer que tá vendo. Se gravar vendo. Se gravar vendo. Inclusive, essa é uma coisa, porque sempre que eu assisto um filme... Você posta foto. Eu posto a fotinha do início, do nome do título filme. do início do filme. E a galera... E muita gente até hoje fala... Desliga, sei lá. E eu falo, meu Deus, cara, eu já assisti. Eu sinto muito, mas a internet é uma mentira. Mas quando eu posto, eu já fui assistido o filme. Eu posto no final. Minha esposa tá aqui pra provar. É verdade. Ele fica voltando até achar a capinha escrito o nome do filme. Eu poder termino de fotografar. ver o filme, eu volto lá onde tava o título, eu paro e aí eu tiro a foto. Mas eu já assisti o filme. Tá ligado? Mas é isso. De alguma maneira é essa fragmentação. Você precisa mostrar que assistiu também. Tá ligado? E assim, não tem que ter pressa também, porque, sei lá, Godard não entende nada. Pô, vou desistir. Tá bom, desiste. Volta daqui a 2 anos. Volta depois. Lê um livro, sei lá, vê outros filmes. Tem tanto filme pra você ver, tantos cinemas diferentes pra você descobrir. Não tem que se forçar a ver nada, sabe? Sim. E alguns cineastas vão ser mais difíceis do que outros, principalmente no início. Sim, com certeza. Vão ser. E ainda é, hoje. Caralho, eu fui assistir o Andy Warhol, fui assistir o Empire do Andy Warhol. Tu acha que foi facilzinho ficar 8 horas assistindo o topo do Empire State? Não foi, caralho. Cara, o Ed Mota tem uma frase que eu adoro. Ninguém nasce gostando de John Coltrane. É a mesma coisa, pô. Ninguém nasce gostando do filme do Stan Brakhage, sabe? É um processo. Você vai se interessar por esse tipo de linguagem e vai chegar lá em algum momento. Ou não. Mas não se pressione a isso.